boa segunda-feira aqui no Gazeta Esportiva. A nossa nave vai começar a decolar e você vem com a gente até às 7 da noite, num respiro só. Bora! Sobe o som, Pachecão! Porque o Fini falou assim, segunda-feira que vem você não vai querer ouvir Jump, que é essa música aí. E essa é a nossa música, gente, é o nosso tema, nossa música pra sempre. Vai lá pro alto, né, amigo? Van Halen, Jump. Vem com a gente, comigo no estúdio, essa dupla aqui, nossa senhora, né? É peso pesado, tetracampeão, o homem que sabe tudo de futebol e um pouco mais, fala italiano, conhece o mundo, já dirigiu muitas Ferraris. Ó. Miller! Boa noite! Segura esse homem, viu? E ele, nosso jornalista, irreverente, inteligente, espirituoso, Alex Miller! Hoje nós vamos falar sobre a intenção do São Paulo de pedir anulação do jogo contra o Fluminense. Quero saber a sua opinião. O Alex estava aqui semana passada, a gente Falei comentou. sobre isso na sexta-feira. Isso, eu quero saber o que o Miller acha sobre isso. E o Palmeiras, hein? O Palmeiras quer reverter uma punição do volante Zé Rafael. Marina Buffon e Alexandre Silvestre vão trazer esses assuntos para nós aqui. José Paes está de férias. Tem ainda o mercado da bola agitado do Corinthians. Thiago Salazar está com a missão de te deixar por dentro de tudo. E olha o céu ali. Não tem céu bonito aqui em São Paulo mais não, viu, gente? Estamos com o pior ar do planeta Terra. Pois é, então hidrate, beba muita água, lave o nariz com soro, umidificador, porque a situação tá feia. E o programa de hoje também traz seleção de Dorival Júnior, NFL, futebol feminino, uma campanha histórica do Brasil nas Paralimpíadas, tudo isso e muito mais. Antes, dicas! Vem com a gente, galera! E o Giro de Repórteres hoje começa direto com a Marina Buffon no CCT da Barra Funda, trazendo um assunto que está fervendo no São Paulo. Boa noite, Má. O Tricolor vai pedir a anulação do jogo contra o Fluminense? Olá, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, Mi, ó, o elenco do São Paulo voltou a treinar nessa segunda-feira de manhã, pensando aí na sequência da temporada, que o mês de setembro está bem quente, mas quente mesmo estão os bastidores do clube por conta justamente desse jogo e desse pedido de anulação que saiu ou sairá ainda nesta segunda-feira. O presidente Júlio Casares deu uma entrevista hoje ao UOL, portal UOL, e ali ele falou sobre a situação. Esqueceu qual é essa situação? Lembre-se lá que antes da data FIFA, o São Paulo visitou o Fluminense, perdeu por 2-0. Mas no primeiro gol, houve ali uma situação que causou um certo alvoroço, porque há uma contradição na visão do São Paulo em relação a esse lance, que o árbitro Paulo César Zanovelli teria dado vantagem, mas o zagueiro Thiago Silva vai cobrar a falta e pega a bola com a mão, acaba então que é um novo lance, então o São Paulo entende que ali deveria... O gol que posteriormente acontece deveria ser anulado. Olha só o que o presidente do Tricolor diz e o que ele fala em relação à situação realmente de pedir essa anulação de jogo, já que o tempo, né, limite para fazer um pedido à CBF já passou. Olha só. E nesse caso nós precisávamos desse áudio. Ele surgiu e nós ficamos estarrecidos. Não só pelo erro de direito ali caracterizado, mas pela postura do árbitro, uma postura inconveniente, inadequada para quem deve comandar um espetáculo e decidir por lances capitais. Então nós ficamos, e não nos resta outra alternativa. E eu acredito que o STJD, que é um tribunal que foi formado há pouco tempo, seus membros, pode, nesse caso, não fazer algo em benefício do São Paulo, não. É em benefício do futebol. Ninguém gosta de anular um resultado do que foi dentro do campo. Mas quando ele há um erro de direito tão caracterizado, com tantas provas, o bom direito está aí. Quando aconteceu o jogo, serenamente, na segunda-feira, nós representamos documentalmente pedindo a disponibilidade do áudio e com a imagem, como foi colocado aqui. O atraso foi estranho? Foi, mas nós reiteramos num outro ofício, ou seja, nós produzimos que se alguém for alegar prazo, quem estava fora do prazo ou comprometeu algum prazo processual foi a própria entidade.
Aí então, Casares falando, né, sobre esse respaldo que ele entende que o São Paulo tem diante desse período que o clube ficou sem o áudio do VAR. Por que o áudio do VAR é importante? Porque é nesse áudio, nessa situação, é que é comprovado que há esse erro de direito. O São Paulo entende que é uma prova irrefutável. O que é erro de direito? É quando o árbitro não segue uma regra de futebol. Nesse caso, ele havia dado uma vantagem, ele disse que dá vantagem, no entanto, o Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, coloca a mão na bola, iniciando uma nova jogada. Então, o São Paulo entende que ali deveria ter havido uma falta para o São Paulo cobrar, justamente porque era para ter sido uma vantagem. Tá certo, Mi? Então, essa situação ainda vai dar pano para manga. O São Paulo vai pedir sim a anulação dessa partida, como o próprio Casares disse, por esse erro que é irrefutável. Enfim, ele acredita que não adianta apenas afastar esse árbitro ou haver uma reciclagem, mas sim que esse seja um caso aí para abrir precedentes em relação ao Campeonato Brasileiro. Quero saber de vocês se vocês acham que isso vai avançar de fato no STJD. Olha, argumentos o Júlio Casares tem, O Júlio Casares foi perfeito, tá? Primeira coisa, o Zanovelli, que foi o árbitro do jogo, ele tem que... A primeira coisa, perder o escudo FIFA, porque ele é um árbitro FIFA. Segunda coisa, ele tem que voltar a apitar ano que vem na 3ª divisão, se reciclar completamente, porque o Casares tem razão. Ele foi completamente despreparado, emocionalmente desequilibrado, gritando e xingando todo mundo, foi ao VAR e não conseguiu escutar a orientação do Igor Júnior Benevenuto e os seus auxiliares ali na cabine, falando que teve um reinício com a mão na bola, e ele não estava nem aí, virou as costas, falou, gol legal, acabou, dei vantagem, foi gol. Ele se enrolou, eu não sei se ele está com algum problema pessoal, se ele não estava bem naquele dia, eu sei que o que ele fez foi um desserviço para o futebol e para a arbitragem, que já vem sofrendo bastante. Me chamou a atenção a demora para a CBF divulgar o VAR, o áudio do VAR. Tá certo que a CBF está com problema no site desde que mandou embora o funcionário do TI, e esse funcionário do TI da CBF acabou hackeando um monte de coisa lá e o site da CBF não funciona há alguns meses. E eles estão apanhando para conseguir revitalizar o site da CBF. Olha o absurdo a que ponto chegou a CBF nesse sentido. E ninguém se manifesta, o CNM não fala nada, o Bassols não fala nada, que é o responsável pelo VAR, e se o São Paulo não insiste, iam jogar ali com a barriga, levar a banho-maria e não ia acontecer nada. Então o São Paulo tem toda a razão, e se o STJD for justo, anula o jogo. Eu também não gosto de ficar anulando o jogo, tapetão. O resultado legítimo do jogo foi a vitória do Fluminense, não foi por causa da mão do Thiago Silva que o Fluminense ganhou, mas foi sim erro de direito. Se está na lei, a lei tem que ser cumprida. E a lei fala que erro de direito pode anular o jogo? Deve anular o jogo, não é que pode, deve anular o jogo. Então tá na lei. E aí, Miller, o que você acha? Olha, também tem, claro, né? Tem muitas vertentes, né? O jogo não foi 1-0, o jogo foi 2-0. É que esse foi o primeiro gol, né? Então, exatamente. Mas saiu outro gol, né? O Fluminense pode alegar assim, nós tivemos 2 gols, não tivemos um só. Foi só um. Você entendeu? Então, eu acho que, eu acho que o São Paulo tem toda a razão, o Xará disse muito bem, explicou muito bem, né? O São Paulo impedia a anulação da partida, mas, como a gente sabe, a justiça desportiva no Brasil é muito fraca, é muito conivente com os erros da arbitragem e agora do VAR. Para mim, na minha modesta opinião, não vai dar em nada. Eu até acho que não vai dar em nada também, sabe? Uma coisa é achar justo que o São Paulo entre, outra coisa São Paulo é achar... tem toda a razão. E outra coisa é achar que pela legislação tem margem para anular o jogo, só que no final das contas, a lei vai ser substituída por vamos acomodar aqui... Vamos... Até porque não tem data, né, Xará? Eles teriam que encaixar entre uma rodada e outra aí e fazer não tem jeito. Né, esperar o São Paulo, se o São Paulo cair fora de 2 competições, o Fluminense também, eles pegam uma semana livre, por exemplo, que o Palmeiras vai ter. Mas não vai dar para ficar esperando para ver se cai. Claro. Tem que decidir agora. Tudo é muito difícil, tudo é complexo, mas assim, a grosso modo, E pela frieza da lei... Hein? Ó, vai abrir um precedente. O problema então. é que esse tipo de erro de direito não acontece toda hora, né, Michele? Não. Um árbitro demonstrar um erro da regra do jogo não é comum. Erro de arbitragem acontece em todo jogo, mas um erro de direito não é comum acontecer. Por isso que eu não vou muito nessa tese do precedente. Você pode ver que o áudio do VAR foi divulgado. Pois é, mas porque o São Paulo insistiu, senão não ia. Eles estavam levando com a barriga. Iam, deixa passar, tem seleção brasileira, deixa quieto. E o site da CBF não funciona há meses porque o TI foi mandado embora e zoou com o site da CBF e os caras não conseguem arrumar. É um absurdo a gente tem uma isso, equipe de TI maravilhosa aqui, hein? Tem o São Paulino lá, é o Henrique. O Henrique me ajudou de novo domingo, hein, com a senha, Henrique. Nossa equipe é boa, mas não leva ninguém de nós aqui, que os nossos são muito bons.
Olha, os Jogos Paralímpicos de Paris terminaram ontem com um resultado histórico para o nosso país. O Brasil terminou no 5º lugar no quadro geral de medalhas. Dá uma olhadinha só. A China foi a vencedora dos Jogos com 94 ouros, 76 pratas e 50 bronzes. Na sequência, segundo lugar, Grã-Bretanha, 49 ouros, e os Estados Unidos em terceiro lugar com 36. Holanda ficou na 4ª colocação, 27, e o Brasil, chegou muito perto dos holandeses. São 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes. Foram 89 medalhas no total, uma campanha histórica melhor, né? É a primeira vez na história que o Brasil ficou entre os 5 primeiros colocados. Os Jogos de Paris também ficaram marcados como a edição com maior número de medalhas para o nosso país. Antes de conquistar 89 na França, o recorde era de 72 medalhas em Tóquio 2020, né? E no Rio de Janeiro. Então, olha que bacana. Então, a gente parabeniza aqui os atletas que fizeram parte dessa delegação brasileira das Paralimpíadas. E eu vou aproveitar para destacar 2 fenômenos do esporte. Carol Santiago, que deixa Paris ostentando a marca de maior medalhista olímpica entre as mulheres do Brasil em toda a história. Com os 3 ouros dessa edição, ela soma agora 6 conquistas. Já Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, venceu 3 provas em Paris, e se destacou como um dos grandes nomes dessa edição. Que orgulho de toda a delegação brasileira. Parabéns para vocês. Parabéns, gente. Parabéns. Eles ganharam mais medalha do que a delegação brasileira nas Olimpíadas, né? Muito mais. Ganharam. Acho que no total foi mais, né? Muito na mais. Paralimpíadas. Muito mais. Na Paralimpíada, Foram muito 89, mais. Foi né? 5º lugar. A gente ficou, acho que 19º. Na Olimpíada normal Olimpíada foram normal, 20 medalhas, né? 22. A gente nas Paralimpíadas ficou em 5º. E na outra, acho que 10º. É engraçado que o Brasil é uma potência paralímpica mundial. O Brasil é uma potência paralímpica e nos Jogos Olímpicos normais, o Brasil está engatinhando ainda. Quer dizer, como precisa de apoio ao esporte olímpico brasileiro para poder também fazer jus ao tamanho do nosso país, que é um país continental, deveria ter um suporte, uma estrutura para que os atletas progredissem aqui no Brasil e pudessem ter resultados maiores ainda em Jogos Olímpicos. A principal liga de futebol americano, a NFL, pousou no Brasil pela primeira vez na noite de sexta-feira. O Philadelphia Eagles derrotou o Green Bay Packers por 34-29 lá na Neoquímica Arena. E o Gazeta Esportiva, claro, esteve por lá. A Marina traz os bastidores desse grande evento. A NFL passou por São Paulo e ficou para a história. É um esporte cativante, mexe com muita gente e a gente tem com certeza aqui pessoas de todos os estados do país, porque é um marco, é a primeira vez no Brasil que não seja só esse evento, que venham outros mais. Expectativa a 1000, porque essa experiência é única. Eu sempre sonhei em assistir um jogo de NFL e como aqui no Brasil não pude perder essa oportunidade. Fiquei sabendo que vocês são Eagles, é isso? Não! Aqui é Packers, go Packers, go! Eu sou fã dos Eagles desde o começo dos anos 2000, eu torço mesmo, né? Tem um monte de modinha aí e tal, eu torço mesmo pros Eagles, né? Tanto que essa camisa aqui, se alguém procurar, vai achar muito difícil. Porque meu chefe antigo comprou sem saber quem era o jogador e eu gostei, só que esse jogador não jogou nada. Faz uns 10, 15 anos, sei lá, que eu acompanho, eu acho muito legal. Eu nunca vi um jogo, então tá sendo muito emocionante pra mim, tô muito, muito feliz. A gente tá vendo uma troca muito legal do pessoal, apesar da diversidade de equipes que o pessoal tem, os uniformes e tudo mais, o pessoal tá interagindo bem bacana, achei bem legal. Já sei que você viu incansavelmente todas as imagens do jogo, quem ganhou, quem perdeu, no final de semana. Por isso eu tô aqui para mostrar os bastidores, o jeitinho brasileiro para fazer a NFL voltar de novo pro Brasil. The country is beautiful. People are very friendly. We have a great time. Food is wonderful. O esporte unindo as pessoas e
é uma realização para nós brasileiros que adoramos o futebol americano, poder recebê-los aqui e poder trazer uma coisa tão importante pra gente, pra quem gosta, né? Welcome to Brazil. It's amazing. I love Brazil. Just to see the stadium. You guys are so nice. You guys are friendly. You're beautiful. You're beautiful people. You are. Very beautiful, very cool. I love the food, the culture. Everyone's been very friendly. It's been very cool. Primeira vez na arena e é fantástico, né? Tá super seguro e tá muito fácil, bebida, comida à vontade, sem fila. Agora eu quero ver, vamos filmar aqui, porque ele tava comendo, tá? Ele tava comendo. Pode pegar, pega o lanche aí. Vamos pegar. Tava comendo. O que é isso aqui? É cachorro quente, não? Ah, um dogão. Tem que ter, né? Um dogão e uma cerveja. Com álcool? Claro, sempre com álcool. Eu quero saber o que você tá achando dos preços. Se é preço que é praticável, se tá achando caro. Ah, tá tudo bem para evento internacional. O que você tá achando dos valores? Uma pipoca por R$60, né? Eu acho caro. Se o cara vem pra esse lugar pra comer pipoca, ele tá errado. Tá pipocando, já tá pipocando. Pipoca é cinema. Aqui é cerveja, hambúrguer, pizza, hot dog. E ó, considerando o preço de shows, tá bem em conta. Great. Yeah, the prices are great. Compared to the US, they're great. Estamos em real aqui, mas a NFL veio pra cá em dólar, então tá mantendo, tá triste, mas a gente ainda tá gostando da experiência. Vale a pena, vamos lá, a Taylor Swift pro Swifter, isso aqui é a nossa Taylor Swift, assistir um jogo da NFL. Bom, se depender dos torcedores brasileiros e gringos, a NFL pode voltar o quanto antes. E se tivermos uma ajudinha especial para isso acontecer, então? It was great, though. It was great, and it was loud the entire time. The atmosphere, man, it was electric. I'm not really familiar with Portuguese, so I don't really know what was being said, but how everyone was singing and how everyone, like, you know, was all doing it together, like, it literally gave me chills. Brazil, thank you. What an unbelievable atmosphere for a football game. E-A-G-L-E-S, Eagles! A seleção brasileira já voltou aos treinos depois da vitória por 1-0 sobre o Equador na noite de sexta. O técnico Dorival Júnior pode promover uma mudança no ataque do Brasil, com o garoto Endrick entrando na vaga de Luiz Henrique. Nessa formação, o Rodrigo passa a jogar pelo lado direito do sistema ofensivo. O Brasil volta a jogar amanhã, 9h30 da noite, contra o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco. Bom, a gente vai falar sobre as chegadas do Memphis Depay e do Carrilho ao Corinthians daqui a pouquinho. Tem também daqui a pouquinho o recurso do Palmeiras no STJD, mas tudo isso depois dessas dicas. Já voltamos. Corinthians e Palmeiras se enfrentaram ontem pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Dá uma olhadinha como foi. O Corinthians recebeu o arquirrival Palmeiras no estádio do Canindé na volta da semifinal do Brasileirão Feminino na tarde de domingo. Com desvantagem de 3-1, as palestrinas abriram o marcador aos 8 minutos com Laís Estevam. Após sofrer um pouco, as brabas deixaram tudo igual neste chute de fora da área da Duda Sampaio. Para mim, estar perto do gol, eu me sinto muito bem. É um lugar que eu sempre joguei, então eu me sinto melhor. Na etapa complementar, jogo pegado e com vários lances de perigo. Até que aos 42, a Letícia Ferreira marcou de cabeça, mas já era tarde demais, pois no agregado o Timão levou vantagem por 4-3 para comemoração de quase 16 mil torcedores. Com esse resultado, as Brabas vão mais uma vez disputar a final do Campeonato Brasileiro Feminino em busca do seu 6º título. Do outro lado, vai encontrar o São Paulo, que eliminou a Ferroviária na outra semi que aconteceu nesse domingo também. Terminar a semana desse jeito para mim é gratificante demais. A gente está em mais uma final, 8ª seguida, né, se eu não me engano. O Corinthians, ele é gigante, cara. Acho que pode falar o que quiser, sabe? Vestir essa camisa, viver. Olha o que o torcedor fez aqui hoje. A equipe do São Paulo é uma equipe muito qualificada, uma equipe que nessa temporada
As 2 partidas que a gente fez contra elas foram 2 jogos muito duros, né? Uma equipe extremamente física, que tem uma capacidade muito grande na sua linha ofensiva. E vai ser 2 grandes jogos, acho que é uma final, vai ser uma final muito grande, como já foram várias finais de Campeonato Paulista entre São Paulo e Corinthians, vai ser mais uma delas. Muito bem. O que vocês acharam? Xará. O Corinthians, né? As meninas são... O investimento, né, do Corinthians no futebol feminino, já não é de agora, né? 8ª final consecutiva, faz jus ao investimento, a qualidade, né? As 3 do ataque lá jogam muita bola, pô. E são da seleção brasileira, quer dizer, então acho que o Palmeiras também é um time muito forte, só que o Corinthians já tem uma base de muito tempo junto. É um trabalho que já não é de agora, Exatamente. né? O treinador, né, hoje da seleção feminina, que era do Corinthians, deixou uma herança bendita, né? O Arthur, né? Exatamente. E o Corinthians e o Palmeiras são os clubes que mais pagam, né, bem as suas jogadoras. Isso faz com que sempre estão em final de campeonato. Eleve o nível, né? Vale só lembrar que o jogo de ida, não esse aí, né? Em que o Corinthians venceu por 3-1 com o mando do Palmeiras. O Palmeiras foi extremamente prejudicado pela arbitragem. Teve um pênalti absurdo que Foi esse jogo que garantiu a classificação do Corinthians. Exato. Tem um lance em que a zagueira do Corinthians esticou a mão assim, aberta, a bola explodiu no braço e a juíza conseguiu não dar o pênalti. Não tem VAR, né? Não. E aí, enfim... Mas não é, também desculpa, o Corinthians mereceu e é favorito, inclusive, para ser campeão contra o São Paulo. E o São Paulo, Michel, só a última informação, dito pelo presidente do São Paulo, o jogo vai ser no Morumbi. Legal. A gente vai cobrir esse final de semana, agora, no final de semana, no domingo, né? Chegou a vez do Corinthians por aqui. Chega mais, Thiago Salazar. Está lá no Parque São Jorge para falar sobre o Memphis Depay. Boa noite, Salazar. Tem novidades sobre esse reforço? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente está sempre de olho aqui no celular, atualizando as informações sobre Memphis Depay, porque o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, está lá na Europa, ao lado do Memphis Depay, pelo que me consta aqui, tentando finalizar toda a parte burocrática e trazer o jogador aqui para o Brasil. A última informação que a gente recebeu, Michele, dá conta de que o Memphis Depay assinou o contrato, tá? Uma espécie de pré-contrato antes de chegar aqui no Brasil e formalizar de vez toda a documentação, mas a informação que me chega agora é de que não tem mais como voltar atrás. Memphis Depay é jogador do Corinthians, agora sim, com contrato assinado, contrato até 2026. Serão 2 temporadas como jogador do Corinthians, aquela operação financeira que a gente já explicou, que vai envolver ações de marketing, vai envolver cerca de 60 milhões de reais do patrocinador master do Corinthians, uma operação total de aproximadamente 84 milhões de reais para esse atacante de 30 anos de idade, vice-artilheiro da seleção da Holanda e que até junho estava jogando Eurocopa e pelo Atlético de Madrid. Ele vem para o Corinthians, vem para o Brasil, com data prevista. Essa é a grande dúvida do momento, quando é que o Memphis Depay chega, e pelas minhas apurações, o Corinthians trabalha com 2 possibilidades, ou terça-feira, amanhã, um período noturno, já quase invadindo madrugada, ou na quarta-feira bem cedo. De qualquer maneira, o clube pretende anunciar o Memphis Depay entre hoje e amanhã, inclusive já fez algumas postagens dando algumas dicas de que deve anunciar muito em breve o Memphis Depay, mas quarta-feira, dia de Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians espera apresentar o Memphis Depay para sua torcida. A ideia do clube é que ele esteja na Neoquímica Arena e que inclusive vá ao campo ou antes da partida ou durante o intervalo para ser apresentado para a torcida do Corinthians. E enquanto isso, né, enquanto o Fabinho Soldado está correndo lá na Europa, aqui o pessoal está aqui, ó, no prédio atrás de mim, no Parque São Jorge, correndo atrás de inscrever o jogador. Por quê? Porque no Brasileirão, os clubes podem fazer até 8 trocas até o dia 20 de setembro. Então não vai ter grandes problemas para inscrever o Memphis Depay ou qualquer outro reforço. Para jogar a Copa Sul-Americana, serão 3 trocas até o dia 13
Então temos ainda alguns dias. Só que se o Corinthians quiser usar o Memphis Depay na Copa do Brasil, é bom primeiro que se explique o seguinte: na Copa do Brasil não pode ter reforço inscrito entre um jogo e outro da mesma fase. Então, contra o Juventude para quarta-feira, nenhum reforço pode entrar em campo, porque já houve o primeiro jogo dessa fase, correto? Mas se o Corinthians passar e for à semifinal, aí sim ele pode usar os reforços, mas para isso precisa inscrever o Memphis Depay ou qualquer outro reforço até às 19 horas de hoje, daqui a pouquinho. Falta muito pouco tempo para estourar o prazo para o Corinthians ou para qualquer clube inscrever os últimos jogadores na Copa do Brasil. Então, se o Timão passar para os reforços jogarem a semifinal e uma eventual final, precisa necessariamente inscrever esses jogadores, estarem inscritos até às 19 horas de hoje, horário que termina o Gazeta Esportivo. E ó, tô com o celular na mão, só de olho aqui para ver se o homem aparece lá, Mi. Gente, então assim, tá corrida contra o tempo. Eu não sei se vai dar tempo, né? Tô achando que não, né? Tem 20 minutos para fazer isso. 20 minutos. Difícil, né? É difícil, porque tem que pedir, o Corinthians tem que pedir, é um trâmite normal, né? Pede a transferência. É uma burocracia, o último né? clube, Complexa. o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid manda a liberação do jogador via CBF. Não é fácil, não. Eu acho que não vai dar tempo. Eu acho que Peraí, aí se não inscrever ele não pode jogar o quê? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Só se o Corinthians passar para a próxima fase. Só a Copa do Brasil. Só o brasileiro vai poder. Aí o brasileiro vai poder. Vai. Mas para ele jogar a Copa do Brasil... Mas seria legal, porque aí já pensou se ganha a Copa do Brasil? Então, para ele jogar a Copa do Brasil, como o Salazar explicou... 20 minutinhos. Ele tem que ser inscrito até às 7 horas de hoje, daqui a pouquinho, né? Mas o Corinthians vai passar pelo Juventude primeiro. E aí, passando... Aí tem condições de jogar a Tem próxima condições fase. de jogar a próxima fase, caso seja inscrito hoje até às 7 horas. Então é uma luta contra o relógio aí. É legal que a gente fique atento até o fim do programa, né, para o Salazar informar se deu certo ou não. Nossa Senhora, vamos ficar de olho. Fica de olho aqui com a gente, hein, até o final do programa. Mas agora falando sobre o Memphis. Vocês gostam da contratação? Aquela coisa, Michele, é evidente que é um jogador diferente. No Brasil vai sobrar em relação à qualidade técnica, mas está tudo muito em cima da hora. Ele vai chegar com a responsabilidade de carregar o Corinthians nas costas e salvar do rebaixamento. Tem 13 jogos até o fim do Brasileiro. Caso ele não consiga jogar a tempo sábado contra o Botafogo, ele vai ter 12 jogos para ajudar o Corinthians a não cair. Porque se o Corinthians cai com ele aqui, já pensou o Memphis Depay disputando a Série B do Brasileiro? É complicado. Tá escrito? O quê? Pra Série B? Que aí já tá garantido. Ah, a gente tem que fazer piada, né, gente? Então, mas é isso, cara. E aí, Miller? Olha, como o Xará disse, Michele, são essas vertentes que a gente tem que entender, né? Ele sabe da Série B, gente? Ele sabe a situação do clube. Né? Lógico que ele sabe. Tem que saber, senão... A situação do clube é difícil, gente, é delicada, é ruim ele. no Campeonato Brasileiro. Ele chega, realmente, ele chega como salvador da pátria. Lógico, ele chega... Se ele chega num Palmeiras, num Flamengo, num São Paulo, que estão arrumados, a possibilidade de dar certo é até melhor. Mas no Corinthians, ele vai ter que vencer, fazer gol. Ou seja, ele vai ter que bater os escanteio e cabecear na área, Xará. É mais difícil. Muito mais, muito mais. E aí vai depender do que ele vai conseguir fazer e superar as dificuldades naturais de uma adaptação a um país, a uma cultura, aos companheiros. Vai ter que ter paciência com ele. Vai ter que ter paciência. Até porque eu acho que o grande foco do Corinthians tem que ser o Campeonato Brasileiro. Eu acho também. Não pode ser as Copas. O Campeonato Brasileiro está lá embaixo. Então o grande foco do Corinthians tem que ser o Campeonato Brasileiro. Eu sei que o diretor estava tentando falar comigo, mas parece que tem um... Tá assim, entendeu? Não sei o que você está falando, diretor. Então, eu imagino o seguinte, que a gente vai falar sobre um ídolo da história do Corinthians, que é o Paulinho, que anunciou ontem a aposentadoria do futebol. E a gente separou um trechinho do comunicado de despedida do agora ex-atleta. Tá na tela. Meu nome é José Paulo Bezerra Maciel Júnior, 36 anos e agora ex-jogador. Eu sou um cara abençoado e privilegiado. Eu voei na minha carreira durante 30 anos que eu tive dentro do futebol, na minha casa, como eu falo, né? O gramado para mim era a minha casa. E aqui fica a minha gratidão. Eu conquistei tudo que eu conquistei, porque eu fui persistente, né? Comecei com 5 anos de idade. Eu persisti, porque eu sabia que não tinha dois caminhos. O caminho era único.
privilegiado de poder ter sido um multicampeão, ganhando campeonatos importantes como Libertadores, Mundial, um ex-atleta que jogou 2 Copas do Mundo. Jogou no Barcelona, foi campeão das Copas das Confederações com a seleção brasileira. Mas acima de tudo isso, Paulinho foi um grande homem. Ele foi um grande exemplo e deixou um grande legado para o mundo do futebol. Esse foi o Paulinho. O meu último jogo com a camisa do Corinthians, eu senti que seria minha última partida. 45 mil corintianos, não teria coisa melhor para sair do futebol. Grande Paulinho! É isso aí, curta muito sua aposentadoria. Vai ser um grande comentarista de futebol, creio eu. E o Palmeiras, hein? Primeiro despedida do Paulinho, grande jogador, né? Grande jogador, Copa do Mundo, foi campeão pelo Corinthians, tem uma história muito bonita no Corinthians. Tem mesmo. Mas chega uma hora, né, que todo mundo chega nessa hora, né, Xará? É difícil, né? Que é difícil, a gente percebe a emoção dele ao se despedir de uma carreira vitoriosa. Então, que ele seja feliz agora no transcorrer da vida, em outra função, dentro ou fora do futebol, né? A Michelle acha que ele vai ser um grande comentarista. Eu acho que talvez ele fala seja bem. gestor ou empresário, então... Tem que estar no futebol. Ele quer estar no futebol, talvez mais para esse lado do gestor, né? Para ser, não basta ser ex-jogador para ser um grande comentarista como é o Xará. Você tem que também ter o dom de comunicar aquilo que você aprendeu. Como, eu acho como que o ele Miller não vai ser comentarista, Eu acho que ele é mais para a parte de... Acho que não, acho que gestão, ele vai ser gestão. ou de jogador, ou de clube, enfim. Mas é um grande jogador, foi um grande jogador, né, Xará? Sim, sim. É lógico que a cirurgia que ele, né, tem um grande... abreviou um pouquinho exatamente, a carreira, né? A cirurgia antecipou exatamente a sua aposentadoria, né? Mas tem uma história muito grande pelo futebol, né? Fez carreira também fora do país. Então acho que ele está parando conscientemente, tá? Porque com 36 anos apenas, né? É jovem. Exatamente. Demais, o Fabinho, o Fluminense, tem 43, está jogando em alto nível ainda. Ô, Miller, dizem que fala assim, que o jogador morre 2 vezes. É verdade? Dá uma sensação assim? Eu acho que é um pensamento pessoal. Paulo Roberto Falcão que fala isso, né? O rei de Roma. Foi um gênio da bola. Ele falou isso para mim várias vezes. Ele falou assim, a gente morre 2 vezes. Eu falei assim, olha, isso é um pensamento teu, não é um pensamento meu, mas respeita a tua opinião. Mas com você foi uma coisa assim? Eu parei com 39 anos. Eu fiquei 39? Fiquei 9 anos me preparando para parar. Então não foi assim, uma coisa muito traumática para mim. Porque eu fiquei 9 anos já na descida da ladeira, em outras palavras. Muito bom, é isso aí. Olha, o Palmeiras não gostou da punição imposta pelo STJD ao volante Zé Rafael. E o Alexandre Silvestre chega agora para essa nossa conversa e vai explicar aí quais medidas o clube pretende tomar em relação a isso. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Michele. Tudo bem com você, querida? Um abraço aí para o Alex, para o Miller, para os amigos, para as amigas, inimigos e simpatizantes que estão tabelando com a gente aqui no Gazeta Esportiva. É uma espécie de operação padrão, né, Michele? Punição no STJD, o clube vai lá e entra com pedido de efeito suspensivo e é o que o Palmeiras fará a respeito do Zé Rafael, puxando pela memória. Ele se atracou com o Rodrigo Nestor depois do último choque-rei no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Após a análise das imagens do VAR, as imagens do circuito interno, o Klaus, que foi o árbitro da partida, relatou na súmula, né, que houve lá a briga, o Zé Rafael foi para cima do Nestor, esganou, depois tomou um contra-ataque. Enfim, os dois foram punidos. Na sexta passada, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva decretou a seguinte punição para ambos. No caso do Zé Rafael, que é o assunto do momento aqui, porque estamos falando de Palmeiras, 4 jogos. Ele cumpriu a suspensão automática diante do Cuiabá e está nesse compasso de espera, treinando aqui na academia, aguardando o posicionamento do Departamento Jurídico do Palmeiras, que, repito, vai entrar com pedido de recurso e efeito suspensivo, o que poderia dar uma liberdade para o Zé Rafael continuar jogando até a marcação de um novo julgamento. Folga ontem, folga hoje para os jogadores do elenco alviverde. Amanhã o pessoal retoma a atividade aqui na academia. Tem toda a semana de treino até o jogo de domingo contra o Criciúma. Fica essa expectativa se o Zé Rafael, que já não é mais titular absoluto, vá ou não ficar à disposição do Abel Ferreira. Jogadores convocados para as eliminatórias retornam na quarta-feira. Estou falando do Gustavo Gomes, que nem vai pegar o Brasil amanhã, porque está suspenso nas eliminatórias, tomou o segundo cartão. Com o segundo cartão ele vai ficar de fora, pelo menos não vai se desgastar fisicamente, né? Vai ter a viagem, deve retornar na quarta junto com o Estevão
e com Richard Rios, os três se juntando a partir da metade da semana aqui no elenco palmeirense, junto com o Abel Ferreira, nessa preparação para o jogo contra o Criciúma. É domingo, 4 da tarde, estarei nessa pegada aí para os amigos do Mesa Redonda também. Um jogo importantíssimo para muita gente, para o Criciúma que está brigando para não cair, para o Corinthians que tem interesse nesse jogo. Será que o corintiano vai torcer para o Palmeiras? O Palmeiras na briga pelo tricampeonato? É isso, Michele. Mas a notícia do dia é o Palmeiras, através do jurídico do Verdão, entrando em breve, nas próximas horas ou dias ainda nessa semana, com um pedido de efeito suspensivo e recurso para a remarcação desse julgamento. Beleza, Silvestre, a gente já vai comentar todos os temas que você trouxe aqui pra gente, essa questão do STJD, o jogo que o Palmeiras tem pela frente, antes... E aí, Alex Miller e Miller, sobre o Palmeiras, STJD, tá certo de reclamar ou não tá? A parte jurídica, todo clube faz isso, né? Quando tem um julgamento em que o jogador pega 2, 3, 4 jogos, é normal o advogado do clube, o corpo jurídico do clube, tentar um efeito suspensivo, pelo menos, para ter a liberação do atleta para os jogos, e aí um novo julgamento é marcado mais para frente. Caberia ao Palmeiras analisar se vale a pena deixar o Zé Rafael cumprir logo a punição e não correr o risco de perder no fim do campeonato, ou tentar o efeito suspensivo agora e deixar um novo julgamento acontecer, podendo até aumentar a pena dele nesse novo julgamento, ou não, né? Então, é uma loteria aí, mas pelo jeito, pelas informações que o Silvestre trouxe, o Palmeiras vai tentar esse efeito suspensivo, amparado na legislação. Normalmente o STJD concede o efeito suspensivo, então a tendência até de que o Zé Rafael fique à disposição. O detalhe é que ele já é reserva do Palmeiras. O Palmeiras vai tentar fazer tudo isso para ter o Zé Rafael no banco e não no time titular, porque Aníbal Moreno e Richard Rios hoje comandam o meio-campo do Palmeiras nessa posição. Desses 4 jogos, sem dúvida nenhuma, o STJD vai dar 2. Ele vai cumprir um, mais um, aí já está à disposição. De 4 vai cair para 2. Tá certo. Olha, faltam 13 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Quais os números que o Corinthians precisa atingir para se livrar da queda? O Salazar fez as contas e traz agora para você. Tem gente que chega no fim do mês fazendo contas pra saber se vai dar pra pagar tudo, não é mesmo? No Corinthians o pessoal tá fazendo conta nessa reta final de Brasileirão pra saber se vai dar pra ficar na Série A. E pra falar desse assunto, antes de mais nada, vamos entender o histórico da competição. Ano passado o Santos abriu o grupo de rebaixados com 43 pontos. Mas no atual formato do Brasileirão, ou seja, de 2006 para cá, a média de pontos do 16º colocado, aquele primeiro ali fora do Z4, é justamente 43 pontos. Repetindo, não é sempre assim, ó o exemplo do Santos aí, mas em média, com 43 pontos, o time não cai. Dito isso, vamos trabalhar com esse cenário, 43 pontos. É arriscado, mas pelas projeções desse ano, deve ser o suficiente para livrar as equipes da queda para a Série B. O Corinthians tem 25 pontos em 25 jogos. É como se o Timão tivesse empatado em todas as rodadas. Um parêntese aqui. Em 2007, o Alvinegro tinha 33 pontos a essa altura. Surreal, né? Mas voltando, vamos lá. Para chegar aos 43, o Corinthians tem que somar 18 de 39 pontos que ainda serão disputados. Isso significa 6 vitórias em 13 jogos, ou 4 vitórias e 6 empates em 13 jogos. Enfim, são muitas as combinações. Pode até não parecer tão difícil, mas como ignorar o retrospecto recente do Timão? A equipe vai precisar de 46% de aproveitamento daqui até o final da competição. E atualmente só tem 33% de aproveitamento. Vai ter que melhorar muito. Como eu disse, 18 pontos são 6 vitórias. E 6 vitórias é tudo que o Corinthians conseguiu no ano inteiro contra times da Série A em todos os campeonatos. Estamos falando de 6 vitórias em 32 jogos. Agora vai precisar fazer isso, ou perto disso, em 13 rodadas. E sabe quem serão os adversários? Botafogo, Atlético Goianiense, São Paulo, Inter, Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio. Bom, tá aí. Essa é a situação e sabemos, futebol é confiança. Rodada a rodada, tudo pode mudar. E depois da vitória sobre o Flamengo, no Corinthians, o clima para essa sequência já é outro.
Gente, não é fácil. São 4 vitórias e 6 empates. 4 vitórias, 6 empates ou 6 vitórias. 18 pontos é a conta, Em né? 13 jogos? Em 13 jogos. O que não conseguiu fazer até agora, né? Nem perto disso, e vai ter que fazer. A esperança, nesse momento, o torcedor tem que se apegar a detalhes positivos para manter uma esperança. Eu acho que a esperança do Corinthians, Xará, é a ligeira melhora que o time teve em termos de nível de atuação. Perdeu para o Fortaleza, é verdade, mas jogou melhor que o Fortaleza. E ganhou do Flamengo, que é muito melhor que o Corinthians, jogando melhor que o Flamengo. Não é que ganhou sem querer, numa bola achada, mereceu a vitória. Então, assim, esse crescimento de produção do Corinthians, junto com esses reforços que estão chegando, que de repente vão agregar coisas importantes, acho que está aí a esperança em fazer um número que nesse ano o Corinthians nem de longe alcançou. É esperar, é torcer e confiar que é possível, Xará, mas é só na base da fé mesmo. Outro detalhe interessante é o seguinte, o Corinthians hoje não depende somente das suas próprias forças. Quando a gente fala assim, ele precisa ganhar 6 jogos, ou precisa ganhar 4 jogos, mas tem os adversários também têm mais vitória que o Corinthians. Os adversários, também os concorrentes que estão ali embaixo, eles também vão jogar, eles também vão pontuar ou não. Quer dizer, então o Corinthians não depende só dele. Ele tem que ganhar e torcer para os seus adversários perder. Então por isso que está um pouco mais difícil a situação do Corinthians. Nossa, Pois é, porque os outros times também somam pontos, Claro. né? O Fluminense, que é o primeiro fora da zona, Ganhou do São Paulo. vem de vitória. E não pode perder nenhum jogo, Não, então? pode, até pode, mas assim... Não, mas aqui é 4, isso aqui é para escapar tranquilo. Que são 13 jogos. Se o Corinthians ganhar 6, ele pode perder ainda mais 7. Só que isso aí é uma estatística. Só que o não adversário é uma realidade. também tem que tropeçar. Isso. Eu estou falando, né? O Vitória, que é o concorrente ali junto com o Corinthians vai enfrentar o Vitória. Vai ter um confronto, né? A tabela do Corinthians que a gente viu não é tão difícil assim, entre aspas. Para o Corinthians tudo é difícil, mas são jogos que não são impossíveis de serem vencidos. O Corinthians segue em busca de reforços para o restante da temporada. Voltamos ao Parque São Jorge para você aí de casa ficar muito bem informado. Tá contigo, Salazar. 4 minutos, hein? Tô de olho aqui no BID e já tem uma informação. André Carrilho, peruano de 33 anos de idade, um meia atacante, joga de ponta direita, joga de meia, de segundo volante, peruano, mais de 100 jogos pela seleção do seu país. Ele que estava lá no futebol da Arábia Saudita, já trabalhou com o Ramon Dias no Al Hilal da Arábia Saudita, inclusive. É pedido da comissão técnica, foi contratado e falou pela primeira vez. Hoje ele desembarcou aqui em São Paulo. Já vou logo dar a informação para vocês. O André Carrilho acabou de aparecer no BID. Portanto, se o Corinthians passar para a semifinal da Copa do Brasil, vai poder contar com o André Carrilho. Ixi, aí na Sul-Americana também? Salazar, ele fica fora da Sul-Americana também? Não. Na Sul-Americana até o dia 13, Michele. Ah, ufa, então aí... Já é um alento, né? Já é um alento, né? Porque senão ele vem só para jogar o Brasileirão. Mas Torta-Holandesa, quer dizer... Que vem, né? Só não se sabe em que momento ou em quais competições ele poderá ser utilizado, né? E você gosta de torta holandesa, Miller? Opa, muito bom, muito bom. Eu também gosto. Muito bom, vamos aguardar então, mas eu acho que não vai dar tempo do Memphis Day para chegar para a Copa do Brasil. Copa do Brasil, acho que vai ficar para uma próxima. Mas para a Sul-Americana vai dar certo sim. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.